Pessoal, mais um Almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo neste sabadão. Vamos falar sobre Botafogo de futebol e regatas, aquele estilo de rádio, né? Aquela voz de rádio, voz impostada aqui para vocês que estão acompanhando esse nosso Almoço com TF. Amanhã Botafogo e Vasco da Gama no estádio Newton Santos, antepenúltima partida do Botafogo na fase de classificação. Uma vitória em cima do rival de São Januário deve colocar o Botafogo praticamente classificado, já que no outro final de semana nós iremos enfrentar a pior equipe do estado do Rio, que é o Audax, e mesmo se colocar um time reserva, o Botafogo deve vencer até com certa facilidade. Então o jogo de amanhã vira meio que uma partida-chave, e devido a isso dá a entender, até mesmo pelos jogadores que foram relacionados, que o técnico Thiago Nunes deve colocar aquilo que ele tem de melhor. Certo ou errado, eu não colocaria, né? Sendo bem franco com vocês, mas quem vê ali que está acontecendo é a área fisiológica, a área física. Se o Botafogo colocar um time titular, deve ser porque eles entenderam que é aquilo que tem de melhor para o Botafogo. Vou colocar aqui para vocês, nesse momento, aqui os jogadores que foram relacionados. Os goleiros, Gatito e Igor Gabriel, já que o John segue machucado. Os jogadores para o sistema defensivo, Barbosa, Bastos, Damian Soares, o jogador faz ali parte pela primeira vez da lista dos relacionados, o técnico Thiago Nunes, Hugo, Lucas Halter e Ponte. Vejam bem, meus amigos, Botafogo pela primeira vez relacionando dois laterais pela direita. Há quanto tempo nós não tínhamos dois laterais pela direita sendo relacionados? Ainda o Hugo é o único lateral esquerdo. Marçal está ali em fase final de recuperação. Vamos ver se o lateral esquerdo já esteja à disposição do técnico Thiago Nunes, pensando na viagem para Cochabamba, né? De repente o Botafogo pode ir para Cochabamba com 4 laterais, 2 pela direita e 2 pela esquerda. A tendência, eu acho que amanhã é o Damian ganhar alguns minutos, né? Como titular, né? Você ter o Soares pela lateral, Halter, Barbosa e Hugo, né? Já que é o único lateral esquerdo que o Botafogo tem. Essa minutagem exagerada do Hugo me preocupa, né? Porque ele vem jogando muitos minutos na temporada. Meio-campistas: Danilo Barbosa, Diego Hernandes, Eduardo, Cauê, Kaique, que volta para a lista dos relacionados, Marlon Freitas, Newton, Raí e Tietê. Então o Botafogo relacionou aqueles jogadores que estão sempre sendo relacionados para as pelejas. Ali no meu entendimento, Botafogo deve jogar com Marlon Freitas e Tietê, esses dois estão garantidos. A grande dúvida é se jogará Eduardo ou Danilo Barbosa, se o Botafogo terá o meio campo mais compactado no 4-1-4-1 ou vai no 4-2-3-1, né? Com o Eduardo fazendo o papel de um camisa 10, o segundo atacante, ou se você vai colocar o Danilo Barbosa entre linhas, deixando Tietê e Marlon Freitas com possibilidades de aproximação ali, né? Sendo jogadores para eles chegarem à área adversária. Tem que ver o que vai acontecer, eu tenho essa dúvida. Repito, isso se o Thiago Nunes colocar a equipe titular. Tô olhando aqui com o olho de quem vai colocar aquilo que tem de melhor. Atacantes, pelas pontas, Júnior Santos e Vitor Sá. Talvez seja isso, com Jefferson Savarino ficando no banco de reservas, porque jogou praticamente os 90 minutos contra o Voltaço, então acho que não vai jogar 90 minutos contra a equipe do Vasco da Gama, e Tiquinho Soares no comando de ataque. Janderson foi expulso na última partida, desfalque para o Botafogo, além de Jefinho, Luiz Henrique, John, jogadores que não fazem parte ali do plantel. Então o Botafogo amanhã enfrenta o Vasco da Gama. Uma vitória praticamente classifica o Botafogo entre os 4 primeiros colocados para a semifinal do Campeonato Carioca. As chances de títulos da Taça Guanabara já estão praticamente anuladas, né? Mas o Botafogo deve conseguir essa vaga entre os 4 primeiros, muito provavelmente também sem vantagem, né? Porque se classificar, vai ficar em terceiro ou quarto lugar. E quem deve ter vantagens nas semifinais são Flamengo e Fluminense, que hoje são os 2 primeiros colocados. Mas o importante é conseguir a classificação. Carioca não é meu foco, mas dá a entender que o Botafogo pensa no Campeonato Carioca, até mesmo por causa de tudo, né, que aconteceu ano passado. Ter essa classificação talvez seja muito importante para o planejamento do Botafogo visando a temporada de 2024. Mas comentem aqui, se o técnico Thiago Nunes, quero saber as opiniões de vocês, acho que é muito importante esse nosso debate. Se o técnico Thiago Nunes colocar uma equipe reserva, e se perdesse para o Vasco uma equipe reserva, vocês ficariam bolados ou não, já que o foco é quarta-feira
a Copa Libertadores. Ou vocês acham que tem que colocar o time titular para tentar vencer o Vasco e conseguir automaticamente a classificação entre os 4 primeiros do Rio de Janeiro, e através dessa classificação depois você poupa contra Audax e Fluminense as duas últimas partidas que o Botafogo terá. Falem aqui, suas opiniões são importantíssimas. Ontem, o novo lateral direito do Botafogo, Soares, falou na entrevista coletiva a respeito do Matheus Ponte, né? O Ponte é um jogador que foi titular nos 2 últimos jogos, fez 2 boas partidas e hoje o Botafogo conta com 3 laterais. Ele falou de uma maneira muito respeitosa em relação ao Rafael, um jogador que conquistou praticamente tudo com a camisa do United lá Europa, e tem também o Damian, que não conquistou títulos, mas foi um jogador importantíssimo no Getafe, uma equipe tradicional no futebol espanhol, uma equipe de meio de tabela, mas que disputa sempre contra as melhores do velho continente. E ele disse da importância que tanto ele quanto o Rafael terão ali para a evolução do Ponte. E eu acho que o Ponte é um jogador que ano que vem talvez seja o titular do Botafogo na lateral direita. Esse ano eu acredito que o Thiago Nunes deva deixar o novo lateral como o principal nome do Botafogo e o Rafael Ponte revezando ali como os segundos jogadores para as partidas. Assim é um elenco, né? Acho que tem que ter boas peças para o time revezar e encontrar as melhores soluções. Vejam aqui o que o novo lateral direito do Botafogo falou a respeito dessa busca de uma evolução para o Matheus Ponte e também das palavras elogiosas que ele teve com o Rafael. Sí, sí, obviamente. Está Rafael, que es un gran jugador, ha ganado muchas cosas importantes, que me está ayudando mucho, de hecho, agradecerle. Él tiene mucha experiencia y bueno, también me puede ayudar a mí en el caso de cómo marcar a rivales que por ahí no conozco. Y bueno, y lo de Mateo es un jugador muy joven que con Rafa le podemos ayudar a seguir creciendo, a seguir mejorando día a día y bueno, nada, esa es mi idea, sumar lo mejor posible, lo mejor de mí y que él siga creciendo y ayudarlo en todo sentido. E Hugo tem sido o rei das assistências do Botafogo nessa temporada. O camisa 6 já tem 4 assistências, o Hugo, na temporada de 2024. E a gente tem que falar um detalhe do Hugo que muitos torcedores não entendem a respeito do camisa 16. O Hugo tem apenas 22 anos. Oscilar em relação ao Hugo, ter problemas de marcação, cara, isso é muito normal em um menino. O Hugo é um menino. O Hugo ainda não é um jogador pronto. E o torcedor tem que entender isso. Quando às vezes eu seguro em algumas críticas a respeito desse jogador, porque ele é jovem. Tem muitas partidas pela equipe principal do Botafogo porque ele subiu novinho. Então foi importante na Série B de 2021, jogou algumas partidas em 22, jogou algumas partidas em 23 e nesse ano vai jogar algumas partidas. A tendência é que a cada temporada ele evolua mais. E tem sido um cara importantíssimo na bola parada. Talvez seja a melhor bola parada. E eu vou colocar aqui uma opinião que eu acho que tem que acontecer agora. Deixar essas faltas que são na entrada da área para o Hugo bater. O Eduardo tem que batido praticamente todas e não tem conseguido êxito. Tomara que consiga mais contra o Vasco, para queimar minha boca, né? Que eu quero, espero. Mas o Hugo, na base, quando jogou ali no Sub-20 do Botafogo, e jogava também na equipe do Corinthians, já que ele foi um jogador que surgiu no Corinthians, ele batia muito bem faltas. Na entrada da área, fez vários gols de falta. Ali, faltas batidas frontalmente. Então, ele começaria a deixar o Hugo bater essas faltas, pela facilidade que ele tem de pegar na bola. Se não acertar, não acertou, porque ninguém tem acertado mesmo. Então, eu deixaria o Hugo como responsável pelas faltas frontais do Botafogo. Quem sabe a gente não ache também um bom batedor de falta para ele fazer gols. Mas eu acho que o exagero de críticas que a torcida sempre teve com o Hugo, eu acho que realmente eram descabidas pela idade do jogador. A gente trata o Hugo como se ele fosse um lateral já pronto. E ele não é um lateral pronto. É um lateral em formação. Um menino que vai fazer 23 anos ainda nesta temporada. Para a sua idade, eu acho que o Hugo tem muitas qualidades. Claro, alguns defeitos importantes, principalmente na marcação. Mas a gente trata o Hugo como se ele já fosse o Marçal, um jogador de 34 anos, não é? O Hugo é um jogador em formação, que eu acredito que nesse ano seja o titular na lateral esquerda do Botafogo, já que o Marçal caiu muito de rendimento e fisicamente não está bem. Se o Botafogo contratar um outro lateral, vai disputar a posição de titular com o Hugo. Mas hoje eu vejo o Hugo como titular absoluto na lateral esquerda do Botafogo. Mesmo se falhar, eu mantenho esse meu pensamento, porque ele é um jogador que tem lastro para evolução. Tamo juntos, beijos, volto ali por volta das 8, 9 horas com o nosso Noite Alvinegra de hoje. Valeu!